Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky e Biden tentam mais recursos. Temores de falta de financiamento crescem após o Senado dos Estados Unidos recusar ajuda extra à Ucrânia. Venezuela e Guiana se reúnem com mediação do Brasil. Você vai ver também que na Argentina, após tomar posse, o governo Milei anuncia plano econômico emergencial para o país. Vamos conhecer as medidas que afetam o agro. Organização das Nações Unidas propõe que o mundo coma menos carne. A recomendação foi feita durante a COP28 com o objetivo de atingir as metas climáticas. E mais, a Agência dos Estados Unidos aponta que o El Niño historicamente forte está a caminho. Você vai ver também que o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou nos Estados Unidos para reuniões com representantes do Congresso e também com o presidente americano Joe Biden. Zelensky busca apoio dos Estados Unidos para um pacote de ajuda financeira, mas ele tem enfrentado desafios para convencer os parlamentares norte-americanos. Na última quarta-feira, o Senado americano rejeitou um pacote de ajuda financeira a Israel e também à Ucrânia. Embora a proposta do financiamento adicional tenha sido uma iniciativa da Casa Branca, a maioria democrata não votou com o governo e brecou o projeto, acendendo uma preocupação de que a cooperação pode estar com dias contados, ao menos no patamar ao qual Kiev se acostumou. Foi o que destacou numa reportagem também o jornal O Globo. Segundo a agência de notícias Reuters, o Senado americano deve votar a ajuda militar aos ucranianos na próxima semana. Biden tem feito apelos consecutivos aos parlamentares para que o pacote de ajuda seja aprovado. Em anúncio ao lado de Zelensky, Biden afirmou que a OTAN é parte do futuro da Ucrânia e que o país vai se tornar membro da aliança assim que todos os aliados concordarem e as condições forem cumpridas. Na semana, outro destaque foi a decisão do Conselho Europeu de abrir negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia. Em publicação no X, Zelensky disse que a notícia é uma vitória para a Ucrânia e uma vitória para toda a Europa. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta semana que haverá paz quando os russos atingirem os objetivos. A fala ocorreu em uma conferência de imprensa de fim de ano. Putin afirmou ainda que a Rússia procurou a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Os comentários acontecem em um momento em que a guerra se aproxima da marca de 2 anos. Vamos analisar as perspectivas para o início de 2024 na geopolítica, já que guerra entre Rússia e Ucrânia é um dos principais fatores para a atenção do agro brasileiro. Foi muito impactado também pela situação por lá. Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, é o nosso convidado para abrir essa edição. Professor Pedro, seja bem-vindo. Prazer, Kellen, estar aqui no Hora H do Agro, falando do agro global. E já recebo aí o abraço de um fã seu, que é meu pai, que sempre te assiste, lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra. Um abraço para o seu Pedro, né? Exatamente. Um abraço para a Serra da Canastra, para o seu Pedro. Obrigada pela presença, pela audiência conosco. E, Pedro Filho, com você agora a resposta. Geopolítica é o nosso foco. Não podemos deixar Putin vencer, disse o Biden na semana passada, enquanto ele pressionava o Congresso pelo novo pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. É do nosso esmagador interesse nacional e internacional qualquer interrupção da capacidade de abastecer a Ucrânia, porque isso fortalece claramente a posição de Putin. Essa foi, em linhas gerais, a fala de Biden. Há temores de que falte financiamento. Será um novo capítulo da guerra? Exatamente, Kellen. Há temores porque esse pacote que está sendo aprovado, que está para ser aprovado, na verdade, no Congresso norte-americano, ele é um pacote no total de 113 bi. Desses 113 bi, não são 113 bilhões de dólares
que estão endereçados à Ucrânia. Ele é um pacote mais amplo que envolve todas as chamadas, digamos, guerras americanas, norte-americanas. Os Estados Unidos hoje, eles disputam diretamente duas guerras, né, diretamente no sentido de uma guerra quente, duas guerras por procuração, chamadas proxy war, mais uma guerra interna. Tudo isso no pano de fundo com a grande guerra global e econômica e tecnológica com a China. Então, tem uma guerra contra a China, tem uma guerra na Ucrânia, que eles lutam indiretamente, e agora a guerra no Oriente Médio, contra Gaza, que também eles apoiam Israel. Mas, fora isso, eles ainda têm uma chamada guerra interna, que é a guerra contra a imigração, e que divide os republicanos e os democratas em grande parte de como lidar com essa guerra. Então, esses 113 bi, veja como eles se destinam. 63 bilhões está sendo pedido pelo Zelensky aí para ajudar nessa guerra contra a Ucrânia. Não são 113 bilhões. 40 bilhões vai para a chamada guerra interna, é a guerra contra a imigração. Por quê? Porque os republicanos, liderados por Donald Trump, dizem o seguinte: a prioridade dos Estados Unidos é voltar para dentro, é preocupar com os interesses internos. Nós estamos dando muito dinheiro para fora, estamos esquecendo dos interesses norte-americanos. Então vamos investir isso aqui na guerra contra a imigração. Então, para ser aprovado esse 63 bi, tem que ser aprovado mais 40 bi nessa guerra contra a imigração e mais 10 bi que vão para a guerra de Israel contra Gaza. Então, aí dá o pacote de 113 bi. Então, para o Zelensky, precisa passar esse 113 bi para ir 63 bi para o Zelensky. E o que o Zelensky conseguiu até agora? Ele conseguiu 200 milhões de dólares. Ele quer 63 bilhões e conseguiu meros 200 milhões, o que em termos de guerra isso é dinheiro de pinga. Não dá para nada. Então a situação dele é desesperadora e o Senado está dividido, o Congresso está dividido. Por quê? Porque, e eu fecho aqui, os republicanos, eles não querem continuar a guerra. Donald Trump disse que se for eleito, no outro dia, ele acaba com a guerra na Ucrânia, porque não tem interesse dos Estados Unidos patrocinarem essa guerra. A pergunta que a gente abre a edição de hoje, pelo impacto que isso traz na geopolítica global, é essa: sem financiamento dos Estados Unidos, a Ucrânia pode perder a guerra? Sem dúvida nenhuma, né? A Ucrânia mesmo não tem recursos para combater essa guerra com a Rússia. Não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, é uma guerra da OTAN, de todos os países do Tratado do Atlântico Norte, contra a Rússia, que se dá na Ucrânia. Então, tem ajuda americana, norte-americana, e tem ajuda dos países europeus, da Europa Ocidental, sobretudo. Outro problema: a União Europeia aprovou, a OTAN e a União Europeia aprovaram um pacote também de 50 bi para poder financiar a Ucrânia agora. E um país dentro da União Europeia, que a maioria dos países fazem parte da OTAN, mas a União Europeia é outro órgão, né, um órgão econômico, que aprovou essa ajuda de 50 bi, ela precisa de anuência, precisa da concordância de todos. Ou significa que se um vetar, não passa. E a Hungria, do Viktor Orbán, que é um aliado de Putin, vetou esse pacote de 50 bi. Então, nesse momento, a situação da Ucrânia é desoladora. Por quê? Porque lá atrás foi aprovado um pacote que passou muito forte, que era a chamada contraofensiva ucraniana. Você se lembra disso, Kelly? Nós cobrimos isso aqui, e desde que veio a famigerada contraofensiva ucraniana, a Ucrânia não avançou uma polegada com relação à Rússia. Muito pelo contrário. Então, a contraofensiva foi um retumbante fracasso. E agora, para que a Ucrânia possa ter um mínimo de chance de continuar resistindo ao avanço russo, ela precisa do dinheiro europeu e precisa do dinheiro norte-americano. A Europa está esmagada pela Hungria, que veta, e os Estados Unidos pelos republicanos, que são contra a continuação da guerra. Muito bem, e dentro desse contexto, afunilando a nossa perspectiva para o agro, você está dizendo para a gente que a gente vai começar 2024 no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia e geopolítica global, de qual maneira? Olha, a perspectiva principal é o seguinte, né? A bola está na mão do Putin agora. Então, o Putin está ditando. Você vê essa declaração, digamos, muita vontade que ele deu de que só haverá negociação, você traz a manchete inicial, só haverá negociação depois que a Rússia atingir os seus objetivos. Ele dá uma declaração de tamanha confiança nessas alturas da guerra, porque ele sabe disso, porque ano que vem é o ano eleitoral nos Estados Unidos. Tem eleições nos Estados Unidos e na Rússia. Putin é candidato mais uma vez. Na Rússia, as eleições, todos sabemos, vai correr tranquilamente para que o Putin continue
seja reeleito mais uma vez. Lembrando que ele está no poder desde 2000. Ele é uma espécie de czar do século XXI. E nos Estados Unidos vai ser uma eleição muito difícil, porque o Trump ele lidera nesse momento. Todas as pesquisas, tanto no colégio eleitoral, como nos chamados swing states, que são os estados pêndulos, os estados pendulares, que é onde, de fato, as eleições são decididas. Então, eu fiz o levantamento essa semana, Kelly, e o Trump, ele lidera em todos os estados pêndulos, e lidera no colégio eleitoral. A situação do presidente Biden é uma situação muito difícil no rumo da reeleição. Putin sabe disso, e Putin sabe que é um ano eleitoral, sabe que Trump está fortalecido, sabe que os republicanos estão fortalecidos, e sabe que Trump e os republicanos são contra a continuação da guerra. Então, digamos que agora é a vez de Putin. Interessante o que você está trazendo de perspectiva para 2024. Sua fala final foi agora é a vez de Putin. Traz um cenário da eleição presidencial dos Estados Unidos como plano de fundo para a gente também traçar perspectivas para 2024. A última pergunta que eu te faço, Pedro, a guerra está desescalando dentro dessa perspectiva de dificuldade financeira para a Ucrânia, de um novo contexto eventualmente acontecendo na política dos Estados Unidos, ou ela escalará à medida que o Biden aqui também defendeu mais uma vez a presença da Ucrânia na OTAN, talvez numa forma de tentar conseguir mais recursos para a Ucrânia, e isso levaria o conflito para outro patamar. A gente quer saber disso porque isso importa para preço de commodity agrícola, para preço de fertilizante, para preço de petróleo, e tudo isso atinge o agro brasileiro. Kelly, tudo vai depender da próxima semana. Tudo vai depender da próxima semana, por quê? Porque o Senado norte-americano votou para que esse pacote de 113 bi pudesse passar e esse 63 bi fosse direto para a Ucrânia e para o governo Zelensky para que eles continuassem resistindo na guerra. O que não significa que, se ele for passado, esse pacote, que se ele passar, vai ter um novo patamar da guerra, um novo escalonamento. Isso significa que a Ucrânia ela vai ter mais recursos para continuar resistindo e a guerra se prolonga. Agora, esse pacote foi rejeitado. O que os democratas fizeram? Os democratas, eles adiaram o chamado período de recesso do Senado nos Estados Unidos por mais uma semana, estão pedindo para que esse break, que eles chamam lá, esse grande break, possa ser adiado para que o pacote possa ser votado esse ano. Esse é todo o esforço de Biden e todo o esforço de Antony Blinken, seu secretário de Estado, e para que semana que vem isso possa acontecer. O líder do Senado, dos republicanos no Senado, já disse que não vai se submeter para que possa ser adiado esse break, que só vai ser votado, portanto, ano que vem. De qualquer maneira, as coisas tendem a ser decididas só mais para frente, então a guerra ela vai continuar. Se esse pacote for aprovado, ele não significa que a guerra se escala, e se ele não for aprovado, o que também tem proporções muito difíceis, né, isso vai deixar o Zelensky e a Ucrânia numa posição muito vulnerável. Interessante, professor, vamos acompanhar isso atentamente. Eu peço que o senhor aguarde um minutinho para a gente voltar a conversar. O nosso foco agora é a geopolítica aqui na nossa fronteira com o Brasil. O assunto é a tensão entre Venezuela e Guiana. Nesta semana, os líderes dos dois países realizaram um encontro no arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas, que foi mediado pelo Brasil através do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. Ambos os países concordaram em não utilizar a força em nenhuma circunstância para resolver a disputa territorial. Eles também acertaram que vão se reunir de novo daqui a 3 meses ou em um novo prazo a ser acordado para voltar a debater a questão territorial. Eu volto com o professor Pedro e pergunto, esse tema Guiana e Venezuela tem ganhado a atenção aqui no Brasil e também para a gente no Hora H do Agro, pelo risco dessas tensões que estão aí na fronteira do nosso país, do Brasil, e no agro, especialmente ali pela questão de Roraima, que é um estado brasileiro, uma fronteira agrícola com produção de soja, de milho, de arroz, e que teme pela perda de investimentos com qualquer conflito eventual nessa região. Como a questão entre Guiana e Venezuela vai acabar, na sua opinião? Esse é um tema muito importante e muito perigoso, Kellen, por duas razões. Primeiro, porque ele é um tema que não é só regional, ele é um tema global. Ele é um tema global porque a Guiana não tem condições de se defender contra a Venezuela. A Guiana mal tem um exército, mal tem capacidades militares. Como ela era uma colônia inglesa, e por ter muita aproximação com os Estados Unidos e Inglaterra já disseram que se houver uma invasão à Guiana por parte da Venezuela, eles vão defender a Guiana. E a Venezuela é muito próxima à Rússia, militarmente e economicamente à China.
Isso pode trazer na nossa região, de maneira inédita, uma região pacífica, cuja última vez que houve uma guerra, que foi a Guerra do Paraguai, no século XIX, um conflito de proporções globais, onde os Estados Unidos e Inglaterra já se manifestaram que entrariam, e aonde a Venezuela pode ser respaldada pela Rússia e, de maneira secundária, economicamente, pela China. Isso seria um desastre absoluto. Segundo, essa guerra, ela nos interessa particularmente porque o Brasil é, digamos, o garantidor da estabilidade na região. Pelo tamanho do Brasil, o Brasil é metade da América do Sul, é metade da população da América do Sul, é mais da metade da economia da América do Sul e faz fronteira. Então, não tem como sair dessa confusão que o Maduro arrumou sem passar pelo Brasil. Por isso que o Celso Amorim está lá, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, porque isso tem que passar pelo Brasil. E aí é importante dizer o seguinte, para o Maduro invadir essa região de Essequibo, que é uma região rica em petróleo e ouro, ele precisa passar por via terrestres pelo Brasil. Isso ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque o nosso ministro das Forças Armadas já declarou isso, Celso Amorim já declarou isso, e o Itamaraty já deixou claro isso, o chanceler Mauro Vieira já deixou claro isso. Então, qual seria a alternativa do Maduro? Seria a via aérea e via marítima. Via aérea você não coloniza um lugar, você precisa ocupar. E via marítima, se ele entrar, ele vai encontrar uma topografia terrível, é um território muito difícil, uma catástrofe para ser ocupado, ele precisa passar por terra. E para passar por terra, ele precisa passar pelo Brasil, isso não vai acontecer. Muito bem, a gente torce para que isso realmente não aconteça. Obrigada, professor Pedro Costa Júnior, por atualizar-nos sobre a geopolítica global que impacta demais o agro. Pedro, que é professor de Relações Internacionais, volte sempre, um prazer recebê-lo. Sempre um prazer estar aqui na nossa audiência tão qualificada, Keren. Muito obrigada. A gente segue agora um olhar para a Argentina. A primeira semana de Javier Milei como presidente argentino contou com anúncios de mudanças para a economia do país. O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, destacou entre as principais medidas emergenciais do novo governo a redução no número de ministérios de 18 para 9 e de secretarias de 106 para 54. Também não quer promover novas licitações de obras públicas e pretende cancelar as licitações para obras que ainda não começaram. A redução de subsídios ao setor de transporte e energia, a substituição do sistema de importação por um que não exigirá informações de licença prévia estão entre essas medidas anunciadas. Vale lembrar que Javier Milei tomou posse no último domingo. Milhares de apoiadores lotaram as ruas próximas ao Congresso Nacional da Argentina, local onde ocorreu a cerimônia. Eles carregavam faixas e bandeiras em suporte ao novo presidente. Para o agronegócio, algumas medidas anunciadas na economia tendem a impactar o setor por lá. Número 1, a desvalorização do câmbio oficial para 800 pesos, que, segundo Caputo, vai incentivar o agro a aumentar a produção. Número 2, o aumento provisório do imposto sobre as importações. Analistas de mercado afirmam que a medida pode gerar custos maiores para a compra de insumos agrícolas. 3, a manutenção das taxas de exportação, as chamadas retenções. Havia uma expectativa do setor produtivo de que a alíquota das retenções fosse retirada ou reduzida para o setor agro, fato que não aconteceu. Segundo o jornal Clarín, o governo de Milei confirmou ao setor ruralista da Argentina que vai aumentar as retenções sobre todos os produtos agrícolas para 15%, com exceção da soja em grãos, que permanecerá com a taxa para exportação de 33%. Hoje, milho e trigo têm taxas de 12% e carne bovina 9%. A proposta teria que passar ainda pelo Congresso. No Instagram, a Confederação Rural Argentina postou uma foto do encontro com o secretário e escreveu no título: "Rechaçamos o plano de retenções". Na imagem, a entidade do agro disse que expressou claramente a rejeição às retenções, uma vez que, entre outros aspectos negativos, elas significam um golpe mortal para as economias regionais. Durante o anúncio das medidas econômicas, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que o governo Milei está recebendo a pior herança econômica da história.
Um levantamento realizado pela consultoria argentina OGF e Associados fez uma comparação entre a situação econômica agora, no começo do governo Milei, e no começo do governo de Alberto Fernandes. Milei terá que lidar com uma herança que inclui inflação de 164,4% contra 52,1% do início do governo de Alberto Fernandes. O câmbio oficial agora na era Milei é de 361 pesos para a compra de $1 contra 59,94 no início do governo de Fernandes. O câmbio paralelo, 955 pesos para a compra de $1 contra 71 pesos. O déficit primário, atualmente em 2,8% do PIB contra 0,4%. Houve também uma queda dos salários quando descontada a inflação. A pobreza herdada por Milei é de 40,1% contra 35,5% no início do governo de Fernandes. A gente vai agora analisar o governo de Milei nessa primeira etapa com esse plano econômico, com efeitos para o Brasil e para o agro, olhando também, claro, para a economia global. Os nossos convidados são André Perfeito, economista. Seja muito bem-vindo, André. Olá, Kellen, sempre um prazer falar contigo e aqui na Hora H do Agro. Muito obrigada pela sua presença. A gente também quer saudar ao Eduardo Vanin, analista do mercado de grãos da Agrinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Vanin. Prazer em estar falando com o seu público e também a todo o agronegócio do Brasil. Obrigada, Vanin, pela presença. André, começo com você. O anúncio das medidas econômicas nessa primeira semana de governo Milei indica que ele está na direção certa para tirar a Argentina da crise? Olha, o tipo de política que ele está fazendo é uma política de cunho bastante ortodoxo. Isso daí implica dizer no seguinte sentido, né? Políticas ortodoxas são políticas do lado não da demanda, né? Mas do lado de tentar incentivar a oferta. Mas a curto prazo, o que a gente vai ver, uma desaceleração econômica bastante evidente, né? A economia argentina deve sofrer com essas medidas a curto prazo, né? Na expectativa é que a longo prazo você gere as condições para avançar melhor. Quer ver um exemplo disso? Só de tirar de 400 para 800 pesos do dólar, o efeito disso da inflação por lá vai ser bastante evidente. As medidas que tangenciam o agro também, né, como a questão do aumento de imposto de importação, né, Kelly, isso daí também vai encarecer produtos por lá. E ele está fazendo uma política bastante agressiva de corte de gastos de estados, que, enfim, pode ter um efeito positivo, mas insisto, só no médio e longo prazo, a curto prazo não tem como funcionar isso de forma de gerar mais PIB, né, que também vai diminuir a demanda. Então, todas as medidas que ele atua é no sentido de diminuir a demanda para liberar esta demanda ou essa necessidade de forma mais eficiente dentro da iniciativa privada. A curto prazo, a transição, sem dúvida nenhuma, é dolorosa. Então, isso daí impacta o Brasil no seguinte sentido. A gente deve ter, além, se de um lado ele facilitou a questão das importações, tirando toda aquela parte burocrática, que era uma espécie de tentar burlar as regras do Mercosul, em alguma medida talvez tenha esse sentido, né? Agora, além de aumentar o imposto, os argentinos vão estar com menos renda e com mais impostos. Então, é um esforço muito dolorido que a Argentina está fazendo, e eu acho que o Milei foi até bastante, claro, né, bastante honesto, já na posse dele, falando dos tempos difíceis que eles vão viver ao longo dos próximos meses. Então, vamos ver se vai funcionar, né, Kelly? Não dá para eu garantir nada aqui agora, né, no sentido de que eles estão querendo alterar profundamente o jeito que o Estado argentino funciona. Realmente é bastante interessante a gente perceber as medidas que você coloca como direção correta nessa perspectiva, mas elas levam tempo, né? E elas têm um custo, uma dor para a sociedade argentina, e aí a gente vai precisar observar o apoio que ele vai continuar a ter nesse primeiro ano de governo. Vanin, eu passo para você a segunda pergunta. A gente estava falando aqui sobre desvalorização do peso. Que tipo de efeito isso traz para o agro? Bom, a desvalorização se espera a diminuição da diferença para o peso blue, que é o peso paralelo. E essa diferença ela é bastante grande, ela representa a expectativa do mercado, dos argentinos quanto à inflação projetada, como você citou ali, 160%. Então, é uma expectativa de que o produtor venha fazer o que a gente chama de farmer selling, que é a venda do produtor, isso principalmente para a soja e para o milho. No caso do milho, a Argentina já é muito competitiva devido ao tamanho da safra, e no caso da soja também tudo indica uma grande safra, mas o produtor argentino está muito pouco vendido.
Então, a expectativa do mercado, e o mercado está precificando através do farelo de soja, que tem caído, através do milho também, nos prêmios, lá na Argentina. A Argentina está bem agressiva, e aí tudo isso, o mercado está precificando que o produtor argentino vai ser mais vendedor com essas medidas, e a principal delas, a questão da desvalorização. Vai ser essa perspectiva de tempo que eu gostaria de entender. À medida que há essa desvalorização do peso, já houve um aumento no volume de oferta de grãos que impacta na formação de preço do mercado global, ou significa isso ainda para 2024, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, Vanin? Bom, a gente já de quarta-feira para cá, quinta-feira, ontem, hoje, então nós já vemos mais ofertas de soja na Argentina. Essa soja vai estar chegando no posto China, por exemplo, $2 acima de Chicago, o contrato janeiro. É mais barato do que a nossa, em 40 centavos por bushel, pelo menos. Então já vemos, sim, um aumento de oferta vindo da Argentina. Essa soja não é diretamente do produtor. O produtor não vendeu praticamente nada essas últimas semanas, mas são tradings ou mesmo processadoras que já estavam compradas na soja. E nesse momento as margens estão bastante ruins, margem de esmagamento, e agora essa oferta ela vem no formato de exportação de soja. Agora, o principal impacto realmente para o Brasil, ele vem através da concorrência do milho, se bem que o nosso milho está muito caro, portanto não sentimos nesse momento esse impacto, mas o principal impacto é para a nossa indústria processadora de soja. Por isso, nós temos uma margem muito negativa nesse momento agora no Brasil, porque a Argentina, tendo uma safra grande de soja, e agora, se o produtor argentino também for mais vendedor para a safra nova, aí nós temos muita oferta de farelo, muita oferta de óleo, os prêmios na Argentina já estão caindo, e para o Brasil não está sendo nada bom. Muito bem, vamos para a segunda rodada. André, volto com você. Você ainda falava há pouco sobre o aumento de impostos para importação, efeitos na economia da Argentina. A gente também está observando a perspectiva de elevação da alíquota das retenções que incidem sobre a exportação. Foi uma notícia do Clarim e isso está na contramão das propostas liberais de Milei. Por que começar com essas medidas? Bem, eu acho que é porque ele não pôde começar com as outras. As medidas tipo dolarização, fim de Banco Central, são medidas tão radicais que dificilmente poderiam ser feitas a curto prazo. Agora, a gente está vendo aqui, o debate aqui está interessante, que de fato isso daí vai facilitar a desvalorização do câmbio, é uma melhora para os exportadores argentinos, né? Vai ser mais barato os produtos argentinos lá fora, né? O que o governo quer fazer é virar sócio dessa melhora que eles estão dando para o setor. E, obviamente, a Confederação do Agronegócio argentino, né, vai, obviamente, reclamar disso, mas é da onde eles vão tentar tirar dinheiro para além de cortes de gastos, que eles estão fazendo muita coisa. Vale notar que existe um conjunto grande de medidas que o Milei, né, vai começar agora, que falta muito detalhe, então por isso que às vezes eu não consigo chegar assim, de forma mais precisa nas respostas. Mas, por exemplo, né, eles vão além de extinguir secretarias, estão fazendo cortes profundos em gastos públicos, vão parar de transferir dinheiro, pelo menos no montante que era para as províncias, para os estados por lá, isso tudo para controlar gastos. Só que, por outro lado, a contradição está posta, né, Kelly? Você que apontou muito bem, né? Não é liberal no sentido mais clássico, né? Um aumento desses impostos, mas é por isso, né? Se eles estão facilitando, né, o mundo das exportações, isso tem efeitos aqui, que nem a gente viu no mundo agro brasileiro também, né, começa a bater, começa a gerar mais competição de forma mais artificial, por assim dizer. Eles querem ser sócio disso e fazer caixa para o governo argentino. Então, só para ter uma clareza de perspectiva, André, nesse primeiro ano você considera pouco provável que haja espaço, até no caixa do governo, para retirar as alíquotas de retenções, que são aqueles impostos que incidem sobre as exportações da Argentina. Pode haver uma intenção do governo Milei nessa direção, mas não há condição financeira de bancar essa medida, pelo menos ao longo de 2024, André? Olha, me parece difícil. Como eu disse, o conjunto de medidas adotadas são um remédio muito amargo, no sentido de um ajuste forte na demanda a curto prazo, né? Elas têm o objetivo de melhorar a oferta no longo prazo, mas a curto prazo bate na demanda. Se a economia argentina vai cair, entre outros motivos também, porque uma inflação vai ser mais forte, a arrecadação de forma geral cai. O que eles estão tentando fazer é o seguinte, eles estão voltando toda a energia para tentar ajudar o setor externo,
para ser mais dinâmico. Na hora que esse setor externo for mais dinâmico, eles tentam capturar a renda por ali, porque eles sabem que eles não conseguem capturar a renda, no sentido de impostos, da população, porque, imagina, né, o que eles já conseguiram ajudar um pouco, talvez, né, é que os mais pobres vão ter reajuste das suas, enfim, dos seus benefícios, o Bolsa Família que eles têm por lá, né? Mas a classe média alta e até aposentados estão desguarnecidos, então, e lá que está o grosso do consumo. Então, eles estão tentando mirar de outra forma, organizar a economia desse jeito. De novo, vai dar certo? A curto prazo, por definição, não. Não no sentido do esforço econômico, né? Mas isso daí pode gerar condições de sanear um pouco o Estado argentino. A gente tem que lembrar que o Milei ganhou porque os argentinos estavam simplesmente sem mais paciência com as soluções reiteradamente erradas, né? No caso do Brasil, a gente teve juízo, né? Tanto a classe econômica quanto a classe política, de criar um plano real e insistir nele durante tanto tempo, né? Isso daí foi uma vitória nossa que não é simples. Eles estão começando a querer construir isso agora. Obrigada, André. Eduardo, a você a pergunta, uma das que mais interessa para a nossa audiência, que é na direção do que eu conversava agora com o André, que tem a ver com as retenções, né? Há pouco eu dizia que as retenções podem aumentar para 15%, isso de acordo com a matéria do Clarim, e com exceção da soja em grãos, que tem taxas hoje de 33%. Hoje, milho e trigo têm taxas de 12% e carne bovina 9%. Objetivamente, isso está no seu radar e qual é o impacto que tem no mercado global? Porque a gente quer saber aqui o impacto da Argentina no mercado de commodities, soja, milho, trigo, boi. Como é que fica com essa perspectiva? Bom, se você é um produtor argentino e sabe que a tarifa, as retenções para o milho e para o trigo vão aumentar, então aquilo que você tem ainda em estoque, você vai querer vender agora. Então esse é o primeiro impacto. O segundo é que lá durante o governo, no começo do governo Macri, já era de 18% o milho e o trigo. Aí caiu para 12% e agora poderia estar voltando para 15%. É claro, o produtor fica feliz com isso? De forma nenhuma. Para a soja, 33% deve continuar assim. Eu não acho que vai reduzir. Se for reduzir, tem que ser escadinha de uma forma gradual ao longo dos próximos anos. Como também havia um plano parecido durante o governo Macri e que foi realmente colocado em prática. Então, tudo isso depende muito da questão aí, como o André falou, da economia melhorar. Porque hoje, se a gente for pensar, o produtor argentino, ele é sempre vendedor de milho e trigo. Serve para ele pagar suas contas. Agora, no caso da soja, é a sua poupança e a sua garantia contra a inflação. Portanto, vender soja na Argentina é uma questão de confiança. Se o produtor argentino confiar que a inflação no tempo vai cair, e é o peso blue que vai nos dizer isso, é o sentimento mais rápido, então aí eu acredito que o produtor argentino vai ser um vendedor de soja mais agressivo, essa soja vai para a indústria, e a indústria vai ser uma vendedora agressiva de farelo e de óleo. E aí, como eu falei lá no começo, isso já está sendo negativo para a nossa margem de esmagamento. E se é negativo para a nossa margem de esmagamento, também é negativo para o produtor no Brasil, porque as indústrias no Brasil não conseguem pagar muito bem, ou mais do que o exportador, pela soja, como nós vimos esse ano. Durante boa parte do ano, o produtor acabou vendendo até R$ 7,00 por saca, melhor para a indústria, de forma geral, do que para o exportador. Muito bem, muito bem. Então, essa situação a gente vai continuar acompanhando, ver se essas medidas de fato vão ocorrer. E aí eu vou para a terceira e última rodada com vocês. E, André, uma das grandes questões é a competitividade da Argentina e a relação comercial com o Brasil. Qual é a sua principal expectativa de efeito colateral no momento aqui para os nós brasileiros? Bem, eu acho que o Eduardo apontou uma coisa muito importante aqui, que é a ideia do dólar blue. É lá que vai ser, né, o pulso do mercado, né, Eduardo? Lá que a gente vai saber imediatamente o tipo de sentimento que pode ter em relação à economia daquele país. Agora, a respeito da produtividade como um todo da economia argentina, né, o que a gente vai observar no primeiro momento é, por conta de uma mudança do patamar de câmbio, né, isso daí gera uma espécie de guerra comercial, né? Eles estão É verdade que eles estão também admitindo que já estava, né? Mas, ao mesmo tempo, o dólar oficial lá tem características de movimentar a economia formalizada, né? Então, isso daí tem um efeito, sem dúvida nenhuma, importante. Olha, do ponto de vista da decisão macroeconômica, propriamente, o que vale insistir é
medidas ortodoxas, que nem, por exemplo, aqui no Brasil também foi adotado em alguma parte pelo Paulo Guedes, né? Elas são medidas que não visam já necessariamente o crescimento a curto prazo, mas destravar o crescimento no médio e longo prazo. Acho que essa que é a mensagem principal agora, porque muito do que ele está querendo fazer, por exemplo, ele anunciou, o Luiz, o ministro da Economia argentino, já anunciou que eles vão diminuir ao mínimo os repasses para os governos estaduais. Imagina como é a administração política disso. Vai ser o caos, não é uma coisa simples. E outra coisa, que vai acabar caindo, acho que o maior problema do Milei, politicamente falando agora, não é nem tanto os peronistas, mas o que vai acabar acontecendo é que ele vai cair no colo do Macri, no sentido de que ele vai precisar tanto do apoio do grupo político do Macri, que isso daí vai gerar metamorfoses nas propostas. Eu acho que, num primeiro momento, é muito positivo, no caso da Argentina, vir alguém para meio que dar essa implosão, sabe? Agora, o que vai sobrar desses escombros, não sei ainda, e ninguém sabe. O que a gente tem no efeito para o Brasil, piora de importação de bens nossos para lá, seja por uma atividade econômica mais fraca, ou seja por conta de impostos mais altos de importação, isso daí, sem dúvida nenhuma, vai ter, né? E essa tentativa deles de tentar dinamizar o setor externo meio na força, mesmo que não tenha, talvez, o efeito tão claro, que o Eduardo colocou, que é um especialista na área, justamente mostrando que talvez não tenha tanto efeito já, mas se tem algum grupo que eles estão tentando ajudar agora, é um pouco esse, né? Muito bem, obrigada, André. Vanin, passando a régua, o que importa para o agro brasileiro após essa primeira semana de governo Milei, para a gente já começar 24 muito bem informados. Bom, o que importa primeiro o impacto que isso traz para Chicago. Então nós vimos, já desde do resultado da eleição, de lá para cá, o farelo de soja na Bolsa de Chicago só tem caído. Farelo de soja, muito importante para a definição do valor da soja. Acabou jogando contra. Isso joga contra também a precificação da soja aqui no Brasil para o produtor. É claro que ao longo desse ano de 2024 nós temos dois fatores. Primeiro, a Argentina está indo bem, só que a vocação da Argentina não é exportar soja, é exportar o farelo e o óleo. E aqui no Brasil nós temos uma quebra de safra que ainda o mercado não está precificando corretamente, nem através dos prêmios, se bem que os prêmios começaram a subir um pouquinho, mas a Bolsa de Chicago ainda está no 0-0, quando a gente pensa lá em setembro até agora, está muito parecido. E a gente sabe que o Brasil, a parte centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, e a parte nordeste e norte do Brasil, a coisa está feia. Então, nós temos essa semana toda uma onda de calor muito forte, vai voltar a chover semana que vem, é assim que mostram as previsões, mas nós temos uma quebra brasileira, e essa quebra, importante dizer, ela é no norte do Brasil. E o norte do Brasil tem uma especial importância quando a gente pensa de logística. Se você é um exportador e depende da sua exportação lá no Arco Norte, portanto, você depende dessa soja que é produzida em Mato Grosso especialmente. Então, esse é um ponto bem importante que vai mexer nos prêmios no Brasil, no interior, também nos portos, e na nossa opinião aqui na Agriinvest, isso não está ainda precificado nas cotações, tanto lá em Chicago, como também nos prêmios. Agora a Argentina entra aí com essas novidades e acaba também trazendo um peso, no caso, para baixo, para as cotações em Chicago, mas o Brasil é muitíssimo mais relevante para a oferta de soja global do que a Argentina. Eu gosto de falar o seguinte: primeiro produtor global de soja, Brasil. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Mato Grosso. E o Mato Grosso, a vocação é exportação. Muito bem, muito obrigada, Eduardo Vanin. Colocou com muita clareza essa situação do tamanho da safra do Brasil. É um tema que a gente vai abordar aqui também na edição de hoje, atualizando um El Niño historicamente forte que está a caminho para janeiro. André, perfeito, economista, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, prazer falar com o Eduardo aqui também, um tema muito sensível aí para esse início de 2024. Muito obrigada, Eduardo Vanin, Agriinvest Commodities, muito obrigada pela sua análise, volte sempre. Obrigado a todos, obrigado aí, prazer falar com o André também, com vocês todos. Até a próxima, tchau, gente. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas. Segundo a bancada do agro, na prática, a tese do marco temporal que traz segurança jurídica ao agronegócio volta a valer. Ou seja, só poderá ser demarcada como indígena a área que esses povos comprovarem estar na data da promulgação da Constituição brasileira. Vai lembrar que em setembro o STF declarou o marco como inconstitucional.
O Congresso se articulou e aprovou a lei que cria o marco temporal, que havia sido vetada por Lula. Agora, o Ministério dos Povos Indígenas já informou que vai acionar a Advocacia Geral da União para entrar no STF com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra a derrubada do veto de Lula. E depois do intervalo, você vai ver que a ONU sugere que o mundo coma menos carne para atingir metas climáticas. E mais, um El Niño historicamente forte está a caminho. Vamos saber os detalhes já já. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Agência Climática dos Estados Unidos atualizou nesta semana as projeções para o El Niño, fenômeno responsável pelas chuvas mais intensas ao sul do país nos últimos meses e também pelas altas temperaturas e chuvas irregulares na metade norte do Brasil. A NOAA, como é chamada essa Agência Climática dos Estados Unidos, indicou que há 54% de chance de um El Niño historicamente forte ocorrer até janeiro. Sobre a continuidade do fenômeno, a expectativa é que o El Niño dure até abril. Você está vendo nas barras em vermelho para quem assiste pela televisão, com a chegada da neutralidade climática sinalizada nas barras em cinza, mais para metade do ano que vem. O que chama a atenção é que mais para o meio do ano que vem, o Laninha, aí nas barras em azul, começa a aparecer, a ganhar força, e a gente pode ver esse fenômeno Laninha já presente na próxima safra de verão do Brasil. Segundo a NOAA, não é incomum que depois de um El Niño forte venha um Laninha. De acordo com a Agência Climática dos Estados Unidos, a maioria dos eventos mais fortes de El Niño foi seguida por Laninha. A NOAA revelou também que as temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial atingiram quase 2 graus Celsius. É neste local do oceano que são realizadas as medições, indicando, por exemplo, a permanência do El Niño. Um levantamento do Banco Paine mostra como essas temperaturas do oceano têm se comportado ao longo do tempo. É possível observar que essas temperaturas já são as maiores desde lá de 2015 e 2016, que foi quando o Brasil registrou uma quebra expressiva na safra. Naquela época, a seca castigou
lavouras de soja no Brasil Central e na região do Mato Piba. O enchimento de grãos foi prejudicado, reduzindo o rendimento das lavouras, enquanto no sul o excesso de chuva e a baixa luminosidade também reduziram o potencial da safra. A gente vai agora entender as perspectivas para a condição de El Niño com o Fábio Marim, que é professor de agrometeorologia da Exalc USP. Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Muito obrigado por me receber. Satisfação estar com você. Obrigada para a gente também, professor. Um El Niño historicamente forte pode ocorrer até janeiro, segundo a NOAA. Se isso se confirmar, as temperaturas do oceano serão as mais altas desde 1516, quando houve uma quebra de safra no Brasil. É esse cenário que tende a se repetir, na sua opinião? O que você está esperando? Eu acho que sim, Ellen. A situação até agora, talvez ela não tenha sido... conversando aqui com os colegas aqui das cotações, a precificação não chegou ainda no que o cenário climático já se mostra. Tá? A gente vê um cenário, eu vou usar a palavra um pouco forte, assim, mas assim, é uma calamidade o que está acontecendo em todo o Centro-Oeste, todo o Mato Piba, chegando até o Pará. Não é generalizado, porque as chuvas localizadas resolveram as situações de algumas fazendas em algumas regiões. Mas a gente não teve aquela chuva que normalizou e equalizou todas as condições. Então, assim, é uma safra que está sofrida desde os primeiros plantios de setembro, se estendeu por outubro, enfrentamos novembro e chegamos em dezembro capengando. Tá? Então, eu vejo realmente um cenário da metade norte, eu diria, para o norte de São Paulo para cima, realmente bastante sofrida. Talvez, e aí na minha ignorância na parte aí do mercado de commodities, uma das razões disso não ter sido precificado é que o Paraná vem muito bem, entendeu? Talvez até com um pouquinho de excesso de chuva, mas o Paraná conseguiu semear na época certa, até um pouco antes, o que é bom. Essas lavouras vêm se desenvolvendo e até o norte do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, essa situação é muito boa. Talvez o sul do Rio Grande do Sul esteja numa situação ali sofrendo um pouco mais com excesso de chuva. Mas essa é uma região importante também que pode colocar soja no mercado, mas assim, com certeza, Goiás, especialmente a metade norte, Mato Grosso, metade norte do Mato Grosso do Sul, todo o Mato Piba, chegando até o Pará, essas regiões foram impactadas e isso vai aparecer na produtividade, com certeza. Muito bem. Essa é a grande preocupação, né? Efeito do El Niño, um El Niño forte na produção de alimentos, porque isso bate não só no agro, mas também em todo consumidor ouvinte da Jovem Pan. Professor, vamos olhar para frente. Eu sei que você trouxe mapas de dezembro, janeiro e fevereiro. Vou pedir para colocar na tela o primeiro mapa de dezembro. E eu gostaria que o senhor chamasse a nossa atenção o que é mais importante a gente prestar atenção nesses mapas. Bem, Keren, aqui nós temos mapas fazendo a projeção para dezembro de duas fontes diferentes. É importante a gente pegar duas fontes, porque esses cenários assim, de mais longo prazo, eles têm incertezas. Então a gente não chama nem de previsão, a gente chama de cenários. Também não trazer alguma coisa, a gente não consegue, infelizmente, cravar o que vai acontecer. Tá? O mapa da esquerda é o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, aqui o nosso brasileiro, e o mapa da direita é o mapa da NOAA dos Estados Unidos. O mapa da direita é o que está acertando mais nessa safra. E esse mapa, esse modelo que gera esse mapa, ele tem sido mais pessimista. Então, você pode ver ali na metade norte, ali metade do Mato Grosso para cima, aqueles tons em laranja e avermelhados, eles estão indicando chuvas abaixo da média, ok? E isso é o que está acontecendo, Talvez essa mancha, na realidade, essa mancha laranja até se estenda um pouco mais, tá? No mapa da esquerda, veja que essa mancha azul, ela indica chuva acima da média, indicando que essa chuva chega até o Pará, o Mato Grosso, mas isso não aconteceu, isso não vem acontecendo e não aconteceu em nenhum momento dessa safra. Tá? Então, a gente se concentra um pouco mais no mapa da direita. E isso também é normal, não quer dizer que um modelo seja melhor do que o outro, um instituto seja melhor do que o outro. Mas as condições que estão colocadas dentro desse modelo, nessa safra, estão batendo mais com o órgão americano. Professor, e olhando para janeiro, o que a gente tem? Vou pedir para o pessoal colocar o mapa de janeiro. Perfeito. E eu ia na mesma linha para mostrar que não tem grandes mudanças. Tá? A diferença também, assim, para amenizar um pouco mais a minha colocação aqui, não alarmar demais, é que esse mapa, ele fala em chuvas abaixo ou acima da média. Então, reparem no mapa da direita,
que a gente tem ali toda a parte norte do Brasil e laranja tendendo para o vermelho, ou seja, chuvas abaixo da média. Mas na região centro-oeste, as chuvas são muito expressivas em janeiro. Então, por exemplo, se um local chove 300 milímetros, chover 20% a menos, ainda temos chuvas suficientes. Então, não quer dizer que não vá chover, ok? Mas que essas chuvas, elas não vão chegar da forma como a gente está esperando, que seria a forma para reverter esse quadro que nós temos nessa safra. Perfeito. Okay? Então, essa expectativa de ter uma chuva regular, em bons níveis, 2 ou 3 vezes por semana, para a gente ter certeza que essas lavouras que estão no campo, especialmente a soja, tenham condições de se desenvolver, elas chegam muito mais esparsas, em volumes menores, intercaladas por ondas de calor, que assim, a onda de calor tem um efeito de consumir a água muito rápido, as taxas de evapotranspiração ficam muito altas, então o solo seca muito rapidamente. Tá? E se a gente puder passar ainda para o mapa de fevereiro... Vamos para fevereiro. Que as condições ficam um pouco mais amenas, aí perceba no mapa da direita, essa mancha verde aparece já dominando ali uma boa parte do centro-oeste, ok? E o verde no mapa da direita significa chuva da média, acima da média, mas a condição ali para a parte norte do Brasil e nordeste continua laranja avermelhada. Tá? Então, assim, isso é clássico do El Niño. A gente está vivendo um El Niño clássico, um El Niño típico. Ele nem chega a ser forte pela classificação. Por incrível que pareça, ele está entre moderado, resvalando no forte, tá? Mas ele aconteceu nesse ano como a gente vê nos livros. Se tivesse que dar aula para os alunos de agronomia aqui da Exalc, como é um El Niño, é o que aconteceu nesse ano. Rio Grande do Sul embaixo de água, Paraná com muita chuva, Mato Grosso, Mato Piba, Goiás, Tocantins, sofrendo com falta d'água. Professor, está muito clara a sua mensagem. Eu agradeço pela objetividade com que o senhor abordou esse tema e mais com os 2 mapas comparativos para a gente usar diversas fontes. A linha de raciocínio a gente entendeu sim que temos um El Niño bastante clássico e os efeitos de chuvas abaixo da média em áreas do centro-norte do país já estão prejudicando a safra com potencial de algum agravamento se esse cenário todo dos mapas, especialmente dos Estados Unidos, se confirmarem. Volte sempre, professor, foi muito bom recebê-lo. Nós aqui da Exalc estamos sempre à sua disposição, viu? Prazer estar com vocês. Muito obrigada, Fábio Marim, professor de agrometeorologia da Exalc USP. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgou durante a COP um roteiro sugerindo ações para o setor de alimentos reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Chama a atenção já no primeiro item, entre uma série de medidas sugeridas, a gestão da demanda global por alimentos de origem animal, o que na prática seria diminuir o consumo de carnes. Veja na tela que a gente preparou para quem acompanha pela TV algumas das medidas sugeridas. Entre elas estão a mudança no consumo de carnes, a redução e a perda de desperdício de alimentos, o aumento da produtividade, a reprodução selecionada, a manipulação da ruminação, a estratégia alimentar, a melhora na saúde e bem-estar animal, o sequestro de carbono em pastagens, a bioeconomia circular, a geração de energia renovável e a mitigação das emissões do esterco. A FAO afirma ainda que uma redução no consumo de carnes está intrinsecamente associada a menores emissões de gases do efeito estufa. No entanto, diz que é importante considerar o contexto histórico, cultural e especificidades que influenciam os hábitos alimentares. Revela ainda que estudos que sugerem uma mudança alimentar imediata e universal podem não levar em conta os desafios nutricionais e as restrições financeiras para que essas medidas se tornem uma realidade. Em outro momento, vocês vão acompanhar pela tela, a FAO questiona se os produtos de origem animal alternativos, como carnes à base de planta e de laboratório, poderiam ajudar a reduzir essas emissões, mas não conclui se de fato poderiam substituir a carne verdadeira. Na sequência, diz ainda que a redução dos gases vai depender de como a proteína animal seria substituída e de como esses alimentos incluídos na dieta seriam produzidos. E aí, dá exemplos da substituição por vegetais e frutas também como potencial para reverter e compensar as emissões de gases. Vamos agora adiante entender por que a carne está sendo considerada a vilã do aquecimento global. Maurício Palma Nogueira é o nosso convidado, ele que é sócio-diretor da Atenagro. Maurício, por que a carne virou o principal alvo da Agenda Verde, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen, é um prazer estar aí com vocês. Kellen, faz um tempinho já, né, que todos esses estudos, essas análises envolvendo a produção de carne,
elas têm sido apresentadas de uma forma muito parciais, muito incompletas, né? Por exemplo, você mesmo aí lendo o relatório da FAO, fala em substituição por produtos, e a hora que você vê lá produtos vegetais, né, você vê a análise, eles fazem cálculos em energia, em proteína bruta, e não é bem assim que funciona, né? O perfil das proteínas são diferentes dos vegetais, dos animais. Então, eu acho muito temerário quando você coloca uma informação incompleta dessa num estudo, e isso vai gerar muita especulação, muita decisão, e pode prejudicar o acesso dos pobres à proteína. Hoje, né, recentemente, antes da COP, saiu um artigo opinativo falando que o consumo de proteínas das carnes deveria ficar em no máximo 15 quilos por habitante ano no mundo. Isso dá mais ou menos 14 gramas de carne por dia, porque você tem que tirar o osso, né? Então, 14 gramas, né? Isso não alimenta quase ninguém, né? Ninguém se alimenta com isso. Então, é um pouco digno de crítica, né? Quando os relatórios incompletos são divulgados dessa forma. E é evidente, né, Kelly, se você falar que tem um problema de emissão, e lá no relatório eles colocam que eles estão considerando que a pecuária não vai agregar, né, para projetar esse aumento de emissões da pecuária, eles consideram que não vai mudar o negócio como é conduzido. E aí, é claro, né, se você falar que corta o consumo, corta a demanda, você não cresce. Mas isso não resolve outros problemas. Então, o grande desafio da questão ambiental, de sustentabilidade, é a gente proteger o planeta, proteger tudo que se deve se proteger, sem prejudicar as pessoas que estão no planeta, né? Esse é o grande desafio. Cortar comida não é enfrentar o desafio, né? É criar outro problema. Muito bem, Maurício. Sabe que no estudo, eu li o estudo da ONU, que é o guarda-chuva maior para a FAO, né, apontando projeções de incremento na demanda por carne bovina até 2050. Isso diversas regiões, Ásia, África e assim por diante. Então, apesar das tentativas de vilanizar esse alimento e a produção desse alimento, que é a carne, o consumo no mundo não deverá parar de crescer. De jeito nenhum, as expectativas são essa mesmo, de aumento. Não aumenta mais, Kelly, porque a gente não tem conseguido produzir mais, e o Brasil, nesse ponto, fica muito bem posicionado, principalmente quando a gente considera a carne bovina, né, mas todas as outras carnes, que a gente tem uma dinâmica de produção de grãos, né, e essa parcela da sociedade que discute essa substituição, uma parcela, é uma elite muito rara dentro do mundo todo, né, Kelly? É um pessoal que não tem problema de nutrição, não tem problema de ameaça de nutrição, né? Mas a hora que você vai na grande parte da população mundial, o consumo de proteína é muito baixo. E à medida que a gente proporciona melhoria na qualidade de vida, a tendência é que eles busquem proteínas, né? E isso a gente tem que visualizar e projetar. E aí que está o grande fator interessante que não estão sendo considerados ainda nesses estudos. O modelo de produção de pecuária no sistema tropical, né, que o Brasil é o único que domina de forma bem consistente, ele permite um aumento de oferta em escalas enormes, né? Então, só no Brasil, claro que essa conta é teórica, mas se eu pegar as melhores fazendas que a gente identifica a campo e extrapolá-las para todas as fazendas do Brasil, para toda a área, só o Brasil conseguiria garantir um consumo mundial proporcional ao que o brasileiro come de carne bovina. Então, é uma falácia dizer que consumir carne bovina vai provocar desmatamento, que vai provocar emissões maiores do que as emoções, porque o pasto para a gente produzir tudo isso e a produção de alimentos, ela sequestra. Isso ainda não está na conta nesses balanços, né? Então, nós temos que evoluir muito. E nesse ponto, né, claro, a gente olha o relatório da FAO, existem esses pontos apontados lá, eles falam de tecnologia, de mudança no sistema produtivo, de melhoria aí no equilíbrio entre emissões e remoções, mas a mensagem que acaba ficando é essa, porque ela é muito mais fácil e ela é atrativa para um pessoal que defende uma agenda antiproteína, né? Muito bem. Maurício Nogueira, eu vou querer que você volte para eu te dar muito mais tempo para a gente explorar juntos esse debate, porque realmente uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, e a gente precisa desmistificar esse consumo de proteína, porque é muito, muito poderoso esse alimento ao redor do mundo e a gente precisa ter mais informações e passar elas adiante. Volte sempre, viu, Maurício?
Com certeza, só me convidar que eu vou estar aí com vocês, Kellen. Obrigado. Obrigada, Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. E agora eu tenho um recado para você. Alta performance e baixo investimento? Isso você tem com o Fusão, o fungicida da Yara que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é ideal para o controle de antracnose e mancha-alvo e se destaca entre os fungicidas para a ferrugem da soja, sendo considerado o que mais cresce em performance pelo consórcio de rede de ferrugem. A ação sistêmica faz com que seja rapidamente absorvido e translocado pelas plantas, trazendo ainda mais resultados em pulverizações preventivas. Acesse o site yara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Na hora H da proteção da soja, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.